Abra sua Bíblia em Gênesis 26. Hoje nós estamos... Criança até que idade? 11. Crianças até 11. Até 11, Lucas? As crianças até 11 anos podem ir para o Kids, aqui à esquerda, com os tios. Nós hoje temos uma grande baixa, né, de irmãos. Nós teremos musical na outra igreja, tem muita gente envolvida hoje à noite. E foram 2 dias intensos, né, irmão? Quem trabalhou aí? Bastante. Foi intenso, né? A gente trabalhou nos últimos 3 meses para esses 2 dias. Imagina que foi tudo muito mais do que a gente imaginou, né? Quantidade de gente, quantidade de situações. Irmão, na nossa vez acabou a água no recreio, né? Você sabe disso, né? Quem sabe disso? Só que nos próximos meses nós vamos contar isso como testemunho, irmão. A gente conseguiu abrigar aqui, ter aqui mais de 1000 pessoas, bem mais. E tudo fluiu por conta do trabalho da igreja. Amém? Nós vamos falando mais durante a semana, nós estamos na reta de final de ano. Já vamos começar a anunciar as nossas escolas para janeiro, as nossas conferências. O nosso pastor se comprometeu de vir aqui 4 vezes ao ano, no próximo ano, 1 mês sim, 2 não. Então nós já vamos liberando essas datas para vocês se organizando. A gente tem muita coisa para viver juntos aqui, amém? Abre a sua Bíblia aí, você que está presente e você na internet também, em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. E vamos lá. Faltam, creio eu, 3 domingos para terminar o ano, gente. Eu creio que essa é uma palavra pontual para nós. Gênesis 26 diz assim: sobrevindo a fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Então o que Isaac ia viver aqui, o seu pai já tinha vivido. Amém? Deixa eu te falar isso nessa manhã. Olha aqui, algumas lutas que você vai viver, os seus já viveram. Obrigado pelo seu amém. Algumas lutas que você vai viver, os seus pais já viveram, suas mães já viveram. Talvez não na mesma intensidade que você, mas da mesma natureza. Pega isso no teu coração. Eu sinto o Senhor ministrando ao seu coração. Vem comigo para aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco nessa manhã. Então veio fome à terra, além da primeira que havia havido, a vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E nesse contexto de crise, fome, apareceu o Senhor a ele e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, a terra que você está e não vai se mover dela. E confirmarei o juramento, a aliança, o pacto que fiz com o teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras à tua descendência. E serão abençoadas, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão, o seu pai, obedeceu a minha voz, ou a minha palavra, guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar, vamos pular isso aqui, versículo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Versículo 15, por isso lhes entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado. À medida que Isaac cresceu, os poços que os pais dele abriram, os inimigos do pai, os que tiveram inveja do pai, entulharam os poços. Aleluia, irmão. Caiu um lenço aqui atrás. Versículo 16, disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque você está muito poderoso. Versículo 17, Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou, porque a palavra era não sair do Egito. Então ainda estava ali em Gerar, no Egito.
E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhe havia posto. Versículo 19, cavaram os servos de Isaque e acharam água nascente. Um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa, por isso chamou Ezeque, que significa contenda. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna, que significa briga. Partindo dali cavou ainda outro poço e como por esse poço já não contenderam, mas chamou de Reobote, lugares amplos ou ruas largas, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Bérseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram outro poço. Amém? Então vamos lá. Existe uma palavra no nosso coração, toda palavra que o Senhor traz no nosso coração, quando eu ouço o meu pastor testifica, e aí então eu continuo. 2024, e a gente já vai apontando para 2024, eu creio que não vai ser um ano de clamarmos por chuva. Nós durante muito tempo aprendemos a clamar por chuva, porque chuva fala dentre outras coisas, fala de provisão, fala de chuva serôdia, temporã, fala de provisão. E com a nossa cabeça a gente pensa em chuva sobre alguma coisa que Deus faz, ou que Ele manifesta aos 45 do segundo tempo. É claro que Ele faz isso. É claro que Ele faz isso. Por exemplo, o povo de Israel no deserto, os sapatos não envelheciam, não gastavam, as vestes não envelheciam, o Senhor mandava o maná do céu, aquela coisa toda que a gente já sabe. E isso é poderoso, é Deus manifestando favor, é Deus manifestando cuidado sobre nós. Mas eu creio que 2024 não vai ser um ano para nós clamarmos por chuva, porque Ele já nos inseriu num contexto que já existe na terra, veio de água. Só que nós vamos precisar observar algumas coisas para que nós nos movimentemos segundo a vontade dEle. E eu não estou nessa manhã pregando para você uma palavra para te motivar. Eu não estou pregando uma palavra para você que eu quero que você acredite nela assim. Essa é a última palavra. Não, eu quero que você pense comigo no que o Senhor está propondo para nós nessa manhã. Amém? Que é para o próximo ano. Primeira coisa, versículo 2. Primeira coisa, está aí no versículo 2. Apareceu o Senhor para Isaque e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Uma das coisas que acontece com a gente, quando a gente entra em crise, quando a gente entra em lugares de desajuste emocional, é achar que a mudança que a gente precisa na nossa vida é geográfica. E na verdade a gente pode estar cometendo um erro grosseiro com mudanças geográficas. Porque à medida que eu me movo geograficamente, a tentativa do meu coração, quando a minha alma está polvorosa, os meus sentimentos estão mexidos, a tentativa é de fugir de algo que eu estou vivendo. Eu posso até temporariamente fugir de algo que eu estou vivendo, mas algo que eu estou vivendo não tem a ver com me mudar de geografia, tem a ver com o que o Senhor faz dentro. E certamente pode amenizar durante um momento aquela pressão, mas daqui a pouco ela volta pior, volta mais intensa. Então esses são dias em que o Senhor quer que eu e você resolvamos dentro, a partir do que Ele disse e está propondo para nós, para que a realidade do lado de fora seja afetada, seja curada por aquilo que flui de dentro. Então a palavra do Senhor para Isaque é: não adianta. Em outras palavras, seu pai já passou por isso, sua família já passou por isso. Não é sobre se mudar geograficamente. Permanece aí, permanece na zona de confronto, permanece no lugar onde você parece que é menor do que tudo que está acontecendo. Como o meu pastor falou nesses dias, escolhidos não têm escolha. Permanece aí. Eu sei que o teu emocional por muitas vezes parece que vai de uma vez por todas despedaçar, mas permanece aí porque existe uma palavra sobre a tua casa. Permanece aí porque existe uma palavra sobre a tua família. Permanece aí porque as minhas promessas estão vivas ainda. Vai pegando isso no teu coração, vai se expressando nessa manhã.
Aleluia, rabachô, rabalabás. Então ele disse: permanece aí, não desça ao Egito, habita nela, eu serei contigo. E aí o Senhor já começa a refrescar a memória dele, diz assim: eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti é tua descendência. Eu já prometi ao teu pai Abraão que vou dar essas terras, e confirmarei o juramento que fiz com ele. O Senhor está dizendo: existe uma promessa sobre a tua casa, eu quero te lembrar delas. Quero declarar que o Senhor está dizendo isso para você nessa manhã, para mim, para você. Existe uma promessa sobre a sua casa, e eu quero que você se lembre delas. Não se coloque em fuga porque as tuas emoções estão clamando. Permaneça no lugar em que existe uma promessa viva e fresca sobre a sua vida. O Senhor está dizendo para nós nessa manhã: existe uma promessa, Marcelo, sobre a tua casa. Está junto com o meu pastor esses 2 dias, Rodrigo, existe uma promessa viva sobre a tua casa. Existe uma promessa sobre os teus filhos. Se você pode, comece a pensar nos teus filhos, cara. Não é mais sobre nós, porque quando eu comecei a escrever isso agora pela manhã, o Senhor falou: é sobre a igreja dos próximos 10 anos, é sobre a igreja da adolescência dos nossos filhos, é sobre a igreja em que os nossos filhos vão pastorear. O Senhor está dizendo: existe uma promessa. Se você crê nisso, levante as suas mãos e se expresse nessa manhã. Eu quero te provocar nessa manhã e dizer para você: o Senhor está te fazendo lembrar que nenhuma das promessas dele poderão ser frustradas, a não ser que tu desistas delas. Ainda assim ele vai te chamar, ainda assim ele vai te acordar, ainda assim ele vai te sacudir. Oh, rabacanda labachô, oh, rabalabassora lalarababababá. Você que está na sua casa, receba de Jesus. Receba de Jesus, receba de Jesus. Rabalabassorocotorobalás. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em suas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo. Ele diz: eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu. Foi isso que eu prometi para Abraão, Isaac. Isaac, você não é... A coisa não começa e termina em você, Isaac. Ela já vem desde antes. Ela vai passar por você e vai continuar nos teus filhos. Eu comecei essa história com teu pai. Teu pai foi um homem de altar, Isaac. E os teus filhos serão meninos do altar. Se você for um homem como teu pai, um homem do altar, as minhas promessas estão vivas. Se você tem promessa de Deus sobre a sua casa, quebranta teu coração nessa manhã. Não deixe as tuas emoções te sabotarem. Não deixe o inimigo se fazer valer disso. Rebalaba sori alabacanda rabachai. Se você pode orar em línguas nessa manhã. Versículo 5 diz assim: porque Abraão, ou Isaac, ele obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados. Mandado aqui fala de ofício, de função ministerial. E os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Preceitos, estatutos e leis são desdobramentos da mesma coisa. Então eu vou resumir o versículo. Olha, Isaac, teu pai Abraão, ele ouviu a minha voz, permaneceu no ministério que eu dei para ele, porque isso tudo tinha a ver com o meu mandamento. Amém?
Quem está comigo aí? Pastor, então o que eu preciso fazer para viver 2024, não mais clamando por chuva, mas encontrando os veios d'água e desentulhando os poços? O que eu preciso fazer, pastor? O primeiro passo que a gente precisa dar está aí nesse versículo 5, quando ele diz que Abraão obedeceu a palavra, guardou os mandatos e obedeceu as leis. E aí, em versículo 6 diz que Isaac permaneceu em Gerar. Então qual é o primeiro passo? Revisite em oração, adoração e meditação. Não esquece da meditação nas promessas sobre a sua casa. Porque ele está dizendo, Abraão ouviu a voz, cumpriu o ofício. E ofício esse que estava respaldado no meu mandamento, na minha lei. Deixa eu te dar o primeiro passo para você viver um 2024, não mais clamando por chuva, mas desentulhando poços. Vai para a tua casa e tenha tempo de oração de qualidade. Como é o tempo de oração de qualidade, pastor? É um tempo de oração, adoração. E lembra que eu tenho falado sobre o exercício de lembrar? É a mesma coisa, de meditar nas promessas que estão vivas sobre a sua casa. Reescreve elas. Se elas estiverem escritas de papel, num caderninho antigo, pega uma caneta e acende, escreve por cima. Se elas estão nos teus aparelhos, vai lá e grifa as palavras-chave. Revisita as promessas. Porque Deus está dizendo, Abraão, ele ouviu a minha voz. Então o Senhor está dando uma chave. Ô Isaac, ouça a minha voz agora, no teu dia de crise. Ouça a minha voz agora, como teu pai ouviu. Teu pai ouviu e permaneceu no ministério. Teu pai ouviu, porque o ministério obedeceu, porque estava respaldado na minha lei, na minha ordem para ele, na minha ordem para o meu povo. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Então eu quero declarar 2024. Pega no teu espírito, irmão. Eu sinto que o Senhor está ministrando no teu espírito. Não deixa bater aqui e cair, não. Pega no teu espírito. Quero declarar que o Senhor vai te fazer lembrar das promessas, dos sonhos. Enquanto o inimigo quer te fazer lembrar das tuas quedas e dos teus tropeções, o Senhor está dizendo, lance-se aos meus pés. Tu sabe tocar aquela, meu amigo? Digno eternamente, digno, somente a ti eu me inclino. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender. Só um coração quebrantado mais uma vez. Não, que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só a tua presença, só o teu olhar me fazem suspirar. Eu me inclino diante de ti, Rei que perdoa multidão de erros. Eu me inclino diante de ti, és digno eternamente, digno, impressionante, digno, somente a ti eu me inclino. Digno, canta, digno, eternamente, digno, impressionante, digno, somente a ti eu me
Versículo 6 diz que Isaac ficou em Gerar. É Isaac contrariando a sua própria vontade, porque ouviu a palavra, a promessa. Quero declarar que nesses dias Deus vai nos sacudir, já está fazendo isso. Que os nossos sentimentos não vão estar num primeiro momento alinhados com o que Ele está dizendo. Isso para nós vai ser uma crise. Mas no segundo momento Ele vai dizer: agora chegou a hora de você decidir. Chegou a hora de você decidir. Você vai decidir pelos teus sentimentos ou pela promessa que está viva sobre a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que esses são dias que... Tem uma expressão que eu ia usar no final aqui, mas eu sinto de Deus de já comentar agora. Diz assim, ó, no versículo, deixa eu achar, no versículo 24: naquela mesma noite lhe apareceu o Senhor. Depois a gente volta aqui. Deixa eu declarar sobre a tua vida. Ainda que você esteja passando por uma temporada ainda em dezembro, como que noite? O texto fala naquela mesma noite. Toda vez que eu penso em Abraão, Isaac e Jacó e leio naquela mesma noite, tem muitas citações, ou tem muitas repetidas vezes essa frase nos escritos da Bíblia, onde contam a história de Abraão, Isaac e Jacó. Naquela mesma noite, naquela mesma noite, naquela mesma noite. E sabe o que eu sinto de Deus toda vez que eu leio isso ligado aos patriarcas? É Ele dizendo assim: naquela mesma noite, naquela estação da vida como uma noite, eu posso transformar em dia a noite. Sabe o que eu quero dizer? Eu quero declarar sobre a sua vida. Levante as suas mãos. Pastor, a minha casa está em crise, mas nessa noite, eu quero declarar, nessa mesma noite que você está vivendo, eu quero declarar que o Senhor está entrando, irmão, para reverter realidade. Mas você vai precisar obedecer contra o teu próprio querer, contra a tua própria vontade. Como o nosso pastor falou, escolhidos não tem escolha. Quero declarar isso sobre a sua vida. Pastor, mas eu estou numa noite terrível. Deixa eu declarar que é nessa mesma noite que, se você entender o que o Senhor está falando, Ele muda a realidade. Eu quero declarar que Ele vai pegar os nossos filhos numa dessas nossas noites de agruras e medo, e que o inimigo, Marcelo, vier acusar: você não discipulou, você não fez. E o Senhor vai falar: mas eu pego, porque existe uma promessa sobre a sua casa. Quando a gente olha para Isaac, como Saulo falou, na minha imaginação, aí não santificada, na minha imaginação meio caída, eu pensava: Deus, como você pode abençoar a Jacó? Ele fez as coisas não muito bem. Sabe o que o Senhor me falou uma vez? Ele disse: não é sobre as coisas que ele fez. No caminho eu o peguei para fazer do jeito que eu queria, porque eu tinha uma aliança com Abraão. Abraão era um homem de altar. Se você estabelece o altar, eu cuido do demais, Rodrigo. Por favor, deixa o Senhor pegar o teu coração nessa manhã. O Senhor te trouxe aqui para te pegar por dentro. Que cadeias sejam rompidas, que grilhões sejam despedaçados, que toda voz na sua mente seja calada pela graça de Jesus nessa manhã. Pela graça de Jesus nessa manhã. Oh, jarabacana, rabassori, alarababás. Então, o que nós vamos precisar fazer? Revisitarmos em oração, em adoração e meditação as promessas que estão vivas sobre nossa família. Pega teu caderninho, se for escrito a lápis, já vai começar escrevendo algumas palavras-chave, a caneta. Pega seu marca-texto e vai grifando. Pega os seus aparelhos e coloque em negrito. E fala: Senhor, e Ele vai começar a te lembrar. Lembra em 1996 quando eu disse isso? Lembra em 2001 quando eu disse aquilo? Lembra em 2009 quando eu disse aquilo outro? Tudo isso está vivo sobre a sua cabeça. Não se perca querendo se movimentar geograficamente. Não é sobre o movimento geográfico, é sobre o movimento no teu coração. Se você crê, se expresse nessa manhã. Ele está dizendo: teu pai ouviu a minha voz, obedeceu o ministério que eu tinha para ele, porque isso estava de acordo com a minha vontade. Então eu quero declarar em nome de Jesus: o Senhor está dizendo: firme os seus passos no que eu te disse, revisite as promessas diariamente, e eu permaneço fiel. O inimigo vai querer ficar fazendo subir nos teus pensamentos: você errou nisso, você tropeçou naquilo, você não era para ter feito aquilo outro. E o Senhor está dizendo: mas o teu passado, se isso aconteceu no teu processo de amadurecimento, no teu processo, ninguém nasce com uma cartilha pronta do que fazer. Embora vocês tenham a Bíblia, vocês são humanos. Mas eu quero declarar, você vai ouvir o Senhor dizendo isso para você, mas eu quero te declarar, filho, é a partir de agora que você se posiciona no meu altar. Mas isso não quer dizer que você começa agora, quer dizer que eu vou trazer à memória aquilo que já começou, antes mesmo de você entender o que você está entendendo agora.
Oh Santo Espírito. Versículo 12 diz assim: semeou Isaac aonde, irmão? Está na tua Bíblia, me ajuda aí. Semeou Isaac aonde? Aonde, irmão? Naquela mesma terra. E no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Adora o Senhor essa manhã. A gente veio falando durante o ano: primavera passa, verão passa, inverno passa, outono passa. Levante as suas mãos e diga: eu sei que as estações fora passam, mas faz aqui dentro, Jesus. Faz aqui dentro, Jesus. Vamos lá, levante a sua voz e diga: faz aqui dentro, Jesus. É tempo de quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar. Dele eu vou depender, sua face eu vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou e eu posso ver, a verdade libertou todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas. Vou louvar como no... Sim, vou voar como águia. Escalar a montanha e andar sobre as águas. Vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, deixa eu declarar isso sobre a sua vida, esse vai ser o teu ano de 2024. Agora olha aí, versículo 13: enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. E por aí vai. Presta atenção. O primeiro passo é: revisite em oração e adoração as promessas que estão vivas sobre a sua casa. Abraão ouviu a voz, cumpriu o ministério porque estava ancorado no que Deus falou, e pronto. Segundo passo que você precisa dar: permanecendo na mesma terra, em obediência. Não seja estático, seja ativo, porque realidades caóticas estão esperando a tua movimentação para serem afetadas. Não é sobre permanecer, irmão, apenas. É sobre responsabilidade. Não é sobre apenas ficar, é sobre se responsabilizar. Porque o Senhor está desejando, nesses dias, Ele quer afetar a geografia desse lugar. Ele quer afetar os céus do Recreio. Eu tenho meditado muito nesses dias sobre os céus do Recreio. No Recreio tem tudo, irmão. Tem tudo que você imaginar de malignidade nos céus do Recreio. Embora o Recreio é uma terra literalmente como Canaã. É uma terra que tem leite e mel. É uma terra preciosa, produtiva. Então essa terra, presta atenção, irmão. Então essa terra é disputada por demônios. Cara, o Senhor está descortinando algo para nós nessa manhã que eu não esperava. E você precisa pegar no teu coração, cara. O Recreio é uma terra que emana leite e mel. Quem mora aqui há muito tempo sabe. Mas é uma terra disputada por demônios. Demônios furiosos. Demônios furiosos. Que levam pessoas que não precisavam à mendicância. Que levam pessoas que não precisavam, mas desesperadas, se lançam na prostituição. É uma terra disputada por facções.
É uma terra que mana leite e mel, mas cujos inimigos são ferozes na terra. Eu não estava pronto, eu não estava preparado para falar nada disso nessa manhã. Mas o Senhor está dizendo para nós, não é sobre permanecer, não é sobre permanecer na terra, é sobre se responsabilizar por ela. O Senhor está nos chamando a levantarmos um altar neste lugar, até que o jugo seja quebrado. Há muita mistura nessa terra, há muita mistura nessa terra. E o Senhor está dizendo, mas o Senhor está dizendo, eu estou trazendo pureza e verdade. Eu é que estou fazendo isso. O meu juízo começa mesmo sobre a minha casa, para aqueles que querem ser puros de coração. Eia! Oh, cara, você precisa pegar isso em nome de Jesus. Enquanto eu estou falando com você, o meu interior está em ebulição. Eu estou sentindo a dor pelos céus dessa região. Talvez você esteja aqui nessa manhã e esteja dizendo, pastor, mas eu vim só ouvir uma palavra. Você que se engana. Deus te trouxe para essa geografia para criar os teus filhos. Para quê? Para que os teus filhos vivam o cumprimento das promessas que estão sobre a sua casa. Você é filho de pastor, você é neto de pastor, você foi criado no altar de Deus, ou foi filho de sacerdotes de outras religiões, e um dia você se encontrou com o Senhor. O anseio do teu pai, do teu avô na outra religião, não era adorar o inimigo, era adorar a Deus, ou era tocar a divindade de alguma forma. Ele não era mau, ele não é mau se ele continua lá. Na ânsia, no desejo, na crença dele, ele queria alcançar uma divindade. E Deus te pegou e te falou, agora você vai se converter a Jesus. A ânsia do teu pai de tocar uma divindade do jeito dele era um clamor desesperado por mim, e eu te achei no meio da tua linhagem. O Senhor está dizendo para que a partir de agora tu não sejas alguém passivo numa realidade, numa geografia, num contexto que eu estou fazendo, mas para que tu te coloques ativamente naquilo que eu quero fazer e estou fazendo. Levante as suas mãos e adore. Deixa eu liberar isso aqui nessa manhã. Levante as suas mãos e adore, missionário. Pai de missionários, adora Jesus. Deus está nos trazendo de volta o coração do amor, da paixão pelo evangelho puro. Santidade e pureza, Jesus. Santidade e pureza, Senhor. Santidade e pureza, Senhor. Ei, Jesus. Não seja estático, seja ativo, porque realidades caóticas estão esperando você. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Eu vou repetir para você pegar no teu coração. Não seja estático, seja ativo, porque realidades caóticas estão esperando para serem afetadas por você. Eu vou repetir. Não fique estático, se posicione ativamente, porque realidades caóticas estão esperando para serem afetadas por você. Existe na tua vida graça para essa geração, dons e talentos que vão mudar realidades. Ouvir o meu pastor pregar por 5 minutos, o Senhor me fala do andar que ele o levou para tocar uma geração. Quando estão comigo, as promessas estão vivas. Você está comigo até aí? Aleluia. Versículo 18 diz assim: nesse contexto todo, os poços que os servos do pai dele tinham abertos foram entulhados. Então a crise era forte, ele queria sair do Egito, o Senhor mandou ele ficar. Os poços que o pai dele, Abraão, abriu, os caras entulharam. Aí vem o versículo 18. É como Isaac dizendo assim, então tá bom, então vamos lá. Eu permaneço, eu obedeço. Taparam, entulharam os poços, mas eu vou destapar. O versículo 18 diz que Isaac começou a desentulhar os poços. Tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, porque os filisteus haviam entulhado. Abraão morreu, os filisteus entulharam. E Abraão
e Isaac começou a dar os mesmos nomes. Então em 2024 nós vamos caminhar sobre o que ele já disse. Eu creio que não será um ano de clamarmos por chuva, mas de desentulharmos os poços. Pastor, olha aqui para mim, como eu faço para desentulhar os poços? Como eu faço para desentulhar os poços? Eu vou ter que rever o que foi danificado na jornada. Eu vou ter que rever o que foi se perdendo. E eu vou ter que rever aquilo que Deus iniciou na minha vida e não pôde concluir, porque eu não entendi. Como eu desentulho os poços? Entendendo o que foi danificado, Senhor, na jornada. O que eu fui perdendo na jornada, Jesus. E qual o processo que você começou e não conseguiu concluir, porque eu não deixei. Essa vai ser a forma que nós vamos desentulhar os poços. Nós não vamos mais não vamos mais nos mover pela necessidade de mudança de geografia, porque a mudança é aqui dentro, porque uma hora em outra geografia eu vou encontrar com o que ele está querendo movimentar aqui dentro, transformar, curar aqui dentro. Segunda coisa, eu não vou ter uma vida ativa na geografia, passiva na geografia que eu permaneço. Eu preciso ser ativo, porque realidades caóticas precisam ser afetadas por aquilo que Deus está fazendo no meu interior. E aí, indo para o aspecto prático, é o que eu acabei de ler. Como então? Ok, manga arregaçada, sem fugir de geografia, e agora eu preciso trabalhar de forma ativa. Qual é o primeiro passo? Deixa eu te falar, olha aqui para mim. Volta para a tua casa e vai ver o que foi danificado no caminho. Volta para a tua casa e vai ver o que você perdeu no aspecto relacional, principalmente no aspecto da tua comunhão com o Senhor, mas no aspecto relacional com sua esposa, com seus filhos. Confesso para você que nós precisamos buscar uma forma de falar isso. Esses dias eu tenho trabalhado muito. Eu estou com um pouco de saudade, eu estou com muita saudade dos meus filhos. Sabe? Eu quero declarar sobre a sua vida, de alguma forma, o teu coração vai se encher de saudade dos teus filhos. Como assim, pastor? E você vai matar essa saudade todo dia com eles. Quando você recebe isso aqui nessa manhã, você vai sentir saudade dos momentos você a sós com a sua esposa. Isso é ver o que ficou danificado no caminho. Você vai sentir saudade da tua devoção com o Senhor. A devoção pura, a devoção, a paixão por Ele, simples e pura. Quero declarar isso sobre a sua vida. O primeiro passo para desentulharmos os poços é vermos o que foi danificado no caminho, Marcelo. É vermos o processo que o Senhor começou e Ele não pôde terminar porque a gente não deixou. Vocês estão recebendo isso aqui nessa manhã? O inimigo vai lutar muito contra isso na tua vida. O inimigo vai bater com força contra isso na tua vida. Mas como como Jesus disse para Marta, uma coisa só é necessária, Marta. Ele falando sobre Maria. Uma coisa só. Quando ele está falando uma coisa só é necessária, ele não está ignorando a outra. Ele está dizendo, se você coloca a primeira no primeiro lugar, as outras vão se encaixar. Não fica inquieta. Faz o que ela fez. Se aquieta aos meus pés, que eu vou colocar as coisas em ordem. E a tentação do inimigo é dizer, você precisa fazer. E a realidade no Espírito é, você precisa me ouvir. Irmãos, nós temos muitas questões, Daniel, para tomarmos decisões. Né, Rafael? Mas o Senhor está dizendo, não adianta tomar decisão. Você vai precisar me ouvir. Nas decisões micro e nas macro, você vai precisar me ouvir. O Senhor quer que a gente volte para esse lugar. Não estou dizendo que você saiu, não é isso. Eu só estou dizendo, Deus ama esse lugar. Todo pai gosta de saber dos filhos o que eles vão fazer até depois de grandes. E o Senhor, Ele não quer que a gente simplesmente faça. Ele quer que a gente faça ou coopere com aquilo que Ele já fez. Vocês estão comigo aí? Então eu creio que 2024 não vai ser um ano de clamarmos por chuva, mas de desentulharmos poços. Versículo 18 e 19, para a gente caminhar para o encerramento. E tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes. Obrigado, Luísa. Sabe por que eu dei obrigado? Porque a palavra de Deus para nós é... Eu tenho revisitado algumas práticas, algumas práticas dos pastores, né?
meus pastores, enfim. E olhando para a minha história pregressa, a gente não tem mais o que inventar, irmão. Então, quando Isaac desentulha os poços que Abraão cavou e que foram entulhados, ele está dizendo: eu quero voltar para aquilo que os meus pais estabeleceram no Senhor. Não tem que inventar. A parede pode ser preta, mas não é sobre a cor da parede. Agora, a parede preta é o lance. A gente só coloca por conta de filmagem, de foto, mas eu queria mesmo tudo dessa cor. Lembra que a gente fazia piada com presbiteriano, sorveteriano? Tira isso da sua vida. Porque por causa desses irmãos nós chegamos até aqui. Ah, porque o batista é isso, o outro... Tira isso da sua vida. Vamos voltar naquilo que eles abriram. Eles deram a sua vida. Eles deram a sua vida para que nós chegássemos aqui. E agora qual que é o lance? Qual que é o lance da hora, do momento? Não tem um lance da hora. O lance da hora e do momento é voltar com profunda gratidão e com profundo anelo por aquilo que eles começaram. Senhor, eles cavaram poços missionários. Eles plantaram igrejas nos povoados. Eles pregaram o evangelho sem muito que a gente chama de fogo. Mas é por isso que o evangelho está vivo, é por isso que as igrejas estão aí, é por isso que o pobre, o órfão, o necessitado estão sendo amparados. Então é um resgate, é uma volta para aquilo que Deus já estabeleceu há décadas atrás, na vida dos nossos pais, dos nossos antepassados. O Senhor está dizendo: você não vai inventar nada novo. Eu estou falando, eu estou me movimentando em algumas coisas de forma nova, ok? Mas as bases são as mesmas. Desentule o que os seus pais semearam e cavaram, e vocês vão entrar mais rápido naquilo que é pertinente a vocês, na geração de vocês. Não tente inventar um outro caminho, porque possivelmente vocês nunca chegarão. Quantos estão comigo aí nessa manhã? E os servos de Isaac cavaram no vale. Você pode repetir comigo? Cavar no vale. Cavaram no vale. Se você está passando por um vale, eu não lembro se é o Salmo 84, que fala sobre o vale de Baca, o vale de lágrimas. É a última parada dos romeiros até Jerusalém, é o vale de Baca, ou o vale de lágrimas. É onde as forças deles estão acabando. Mas eles, pensando em quem vem depois, eles cavam vales, cavam poços ou valas nos vales. Isso fala de quê? Fala de a gente recobrar as forças, porque os nossos filhos vêm vindo aí, indo para o mesmo lugar que nós. Os nossos filhos estão vindo aqui, vindo atrás, indo para Sião. Então nós vamos precisar, gente, irmãs lindas e queridas, nós vamos precisar recobrar as forças. Imprimir um pouco mais de violência na parada, para cavar no vale, cavar no solo pedregoso. No Salmo 84 fala do vale de Baca, rocha, eles cavam em lugares pedregosos. E isso não é garantia ainda, é pela fé. Eles fazem isso crendo que eles vão continuar e que no outro dia pela manhã vai cair chuva, porque o salmista fala que enche de água ou de bênção a primeira chuva, chuva da manhã do outro dia. Então eles continuam, deixa o poço lá aberto, a vala lá aberta, e continuam crendo que quem está vindo depois, primeiro vem a chuva no outro dia de manhã, e os outros romeiros que estão indo para Jerusalém, eles vão passar por ali para recobrar as forças. Aonde eles imprimem maior força, a próxima geração recobra forças. Quantos creem nisso aqui nessa manhã? E se expresse, meu irmão, e se expresse, meu amigo. Quantos entendem isso? Então os servos de Isaac cavaram no vale. Pega isso no teu coração. O Senhor está dizendo, eu estou te dando força, eu estou te dando unção, eu estou te dando graça para cavar no vale. Cavar nos lugares onde você cavou, foi para a estação que você cavou, ou que você passou. Agora chegou uma estação de vale, então eu vou te dar força maior, unção maior para cavar no vale. Para cavar no vale. Aí você vai falar: Deus, não dá, eu não precisa pegar isso. Mas você vai se ver pequenininho diante das situações. E o Senhor está dizendo: mas eu estou te ensinando como trabalhar para cavar no vale. Quantos estão comigo aí? E aí, cavando no vale, o que eles acharam? Um poço de água nascente.
Eu quero declarar que já existe um veio d'água disponível. Só vamos precisar, de verdade, revisitar as promessas e fazer do jeito que o Senhor já havia estabelecido. Então, olha só, não tem muito mistério. É fazer essa receita aí, seguir esses passos. O que vai acontecer, pastor? Nós vamos achar o que já está disponível para nós, Jonathan. Lembra da mulher samaritana em João 4? Jesus fala, me dá um pouco d'água. Aí aquela história toda que a gente já sabe. Depois Jesus fala assim, se você soubesse quem te pede, tu pedirias e eu te daria água viva. Ela, tu não tens com que tirar. O poço é fundo. Tu não tens um instrumento para tirar. O poço é fundo. Você é maior que o pai Abraão, que bebeu da água, deu para os seus descendentes e para os animais. Nesse contexto, Jesus exorta ela. Uma vez eu preguei, e prego sempre sobre esse ministro, né, sempre sobre esse texto, falando de uma fonte além do poço. Jesus fala para ela, quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, terá uma fonte dentro de si a jorrar para a vida eterna. Não é mais sobre escassez, é ao contrário, é uma fonte jorrando para a vida eterna. Então preste atenção, o que o Senhor está dizendo para nós já está disponível, só que não é usando as mesmas ferramentas ou as ferramentas que você acha que tem que usar. Já está disponível. Faz o dever de casa que já está disponível. Você vai descobrir os poços. O trabalho que você, a força e a unção que eu vou te dar. Você vai ter condições de cavar em solos pedregosos. Mas quando você estiver intensamente cavando e achar que vai levar, sei lá, vamos hipoteticamente, ou por hipótese fala aqui, Deus, eu vou ter que ficar cavando esse poço um mês, empreendendo força. O Senhor vai ouvindo a sua oração, só continua. Isso é só conjecturação. Só continua. Aí você, cara, segundo dia cavando, terceiro dia cavando. Aí você, na tua cabeça, você já estabeleceu um tempo, um prazo. Mas no meio do negócio, você vai estourar um veio d'água, você vai falar, Deus. E depois daquilo você vai falar assim, cara, foi pesado, foi cansativo, mas nem foi tanto quanto eu imaginava que ia ser. Porque já está disponível. A gente só precisa fazer o trabalho certo. Alguém já fez. Na verdade, a aplicação desse João 4 que eu citei é até positiva. Porque Isaac já tinha feito um trabalho. Jacó, né? Já tinha feito um trabalho, ela menciona isso. Mas vamos voltar para cá, para o cerne do texto, para a gente finalizar. Mas na nossa jornada, diz aí o versículo 20, os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso se chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse poço contenderam, e por isso recebeu o nome de Sitna. No meio do trajeto, no meio da caminhada, você fazendo o teu trabalho, e ainda que o tempo vai ser abreviado, você pensa que vai levar um tempo tal, no meio do caminho ele vai mover, mas isso não vai fazer com que, isso não vai te impedir de ter que enfrentar oposições. Eu permaneço, eu tenho uma palavra, eu estou com meu coração alinhado, eu estou trabalhando certo, glória a Deus. Então agora é só me encontrar com situações adversas no meio do caminho. E aqui, esses caras aqui, eles estavam entulhando os poços. E o nome do primeiro poço que Isaac desentulhou era Ezeque, que significa contenda. E o segundo era Sitna, que significa briga. O que o Senhor nos ensina? Você quer uma chave para 2024? Você quer uma chave para a vida? Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, você já sabe. Mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. O que é um principado? Não é apenas um demônio maior que os outros. Um principado é um arquiteto de iniquidade. Existem modelos que os arquitetos, os arquétipos que são os principados, desenham para regiões, desenham para um povo. É tudo arquitetado. É tudo no mundo do espírito desenvolvido e alimentado por nossas iniquidades. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas é por isso que Isaías 59 diz, não é que a mão do Senhor esteja encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir, é que as vossas iniquidades, aí lá no final ele diz, é porque não tem ninguém que se apresente diante do Senhor para clamar por justiça. Você quer um conselho nessa semana?
Eu oro, parece que não acontece, pastor. Eu clamo. Você quer um conselho? Ele diz, porque não há ninguém que se apresente diante do Senhor clamando por justiça. Que clame pela verdade. Confiam no que é nulo. Qual que é a chave, pastor? Faz um exercício a partir de hoje. Não, você não vai ficar down por isso, não. Faz no espírito. Não vai ser uma coisa só da alma. Mas primeiro pede a Deus clareza para poder fazer. E começa a entrar no lugar de dizer, Deus, sabe aquilo que eu cometi dentro da minha casa? Com os meus filhos, isso. Eu estou aqui para clamar por tua justiça. Me perdoa porque eu falei assim, me perdoa porque eu gritei assim, me perdoa porque eu peguei o meu filho de uma forma, me perdoa porque eu participei de tal conversa, me perdoa. Não é no sentido de livrar a consciência, não, é no sentido de clamar pela justiça do Senhor. Porque onde opera a nossa justiça é própria e traz juízo. Mas quando a gente apresenta, porque arrependimento não é um estado da alma, é um lugar no espírito, que começa pelo reconhecimento, pedido de perdão e um clamor dizendo, Deus me leva para um lugar de arrependimento. Porque quando Deus me leva para um lugar de arrependimento, eu passo a viver uma vida assim. Está entendendo? Quem está entendendo isso nessa manhã? Quem está entendendo isso nessa manhã? Quem está entendendo isso nessa manhã? Senhor, me perdoa por ter entrado naquela sociedade sem você ter me mandado. Eu não tenho mais poder sobre o meu passado, mas por favor, não me deixe viver como alguém que tem um Deus que está com a mão encolhida ou ouvido surdo, porque eu sei que você não é esse. Você é o meu Pai. E Ele vai te dizer, ok, acabou a estação da ingenuidade, da inocência. A partir de agora, eu quero que você ore por cada uma das suas decisões. Eu quero declarar isso, e aí você vai estar no teu carro, na rua, andando, com um coração que clama por justiça. E o Senhor vai dizer, sabe aquela sociedade que você está quase fechando? Não entra nela de novo, hein? Agora é por tua conta em risco. E você vai dizer, sim, Deus, sim. Pega isso no teu coração. Pega isso no teu coração. Pega isso no teu coração. Pega isso no teu coração nessa manhã. Os solteiros e as solteiras aí, não entra mais em relacionamento porque te afeiçoou, ou você se afeiçoou porque viu. Estava conversando com um amigo esses dias e disse para ele, você vai precisar clamar por alguém, como a minha esposa, como a esposa dos demais pastores, né, Adriane? Que amam a casa de Deus, que amam a igreja, porque são dias que Deus está dizendo, escolhidos não têm escolha. Quero declarar isso sobre a sua vida nessa manhã. Ainda que você faça em obediência, o inimigo é uma questão, é uma ação do inimigo. É uma ação do inimigo. Não, o ponto que eu queria falar de Ezequiel e Sitna, contenda e briga é, não brigue com ninguém, porque você não está lutando com gente. Obrigado pelo seu amém. Não brigue com ninguém. Deus está te ensinando isso. A começar dentro de casa. Não brigue com sua esposa, não brigue com seus filhos. Não estou falando das questões normais do casamento. Mas ela não é sua inimiga. Em nome de Jesus, nós vamos vencer o duelo de opiniões dentro de casa. Por quê, pastor? Porque o inimigo, ele sabe muito bem como desestabilizar a esposa e sabe muito bem como desestabilizar o marido. Enquanto você está num processo de reabrir poços, o inimigo sabe muito bem. Ele sabe muito bem como vir entulhar o seu poço. Você está indo tão bem, de repente um desentendimento com a esposa. Ele vai falar, você não é digno do ministério, você não é digno de tocar essa geração, você não é digno de prosperar. Não é sobre a nossa dignidade, é sobre o nosso quebrantamento e obediência ao que Ele diz. A nossa dignidade realmente nós não somos. Nossa dignidade está no sangue de Cristo Jesus e na obediência à vontade dEle. Por favor, não contende com pessoas, não contenda com pessoas. Pega isso no teu espírito, que o Senhor imprima isso em você agora. Eu não estou liberando uma palavra uma palavra dessa manhã. Eu queria que você pegasse de alguma forma uma porção disso para o próximo ano. O inimigo vai levantar pessoas em diversas situações e até com razão. Mas o Senhor está dizendo, você está num processo, cara. Se tem alguém que precisa entender, é você.
sem contenda, sem briga. Porque logo depois vem Reobote. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e por esse não contenderam. No Ezeque, no Site, não houve contenda, mas quando chegou no Reobote, já não teve mais. O que você quer dizer, pastor? Isso é igual nos nossos dias. Você não precisa ser o melhor no que você faz, você só precisa ser constante. Porque num determinado momento da jornada, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai dizer: Senhor, aonde eu estou? Ele agora cava, Reobote. Então continua naquilo que ele disse. Guarda o coração na simplicidade, guarda a mente nas promessas. Coloca o teu coração no lugar de quebrantamento. Porque certamente você se equivocou na jornada em alguns pontos, e quem não? Mas você vai se encontrar em Reobote. Você vai enfrentar resistências, não contenda. Desarme-se de verdade. Existe algo no céu sobre a sua cabeça, sobre a sua linhagem, e é isso que vai afetar a geografia que você se comprometeu. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e com esse poço já não teve mais quem contendesse. Já não teve mais quem contendesse. E chamou o poço de Reobote. Você sabe o que significa Reobote? Lugares amplos, obrigado, dona Jo, ou ruas largas. E disse: porque agora nos deu o Senhor um lugar, e prosperaremos na terra. Eu não estou falando necessariamente de um lugar físico, embora o lugar físico é um extrato do lugar no espírito. Mas eu quero declarar que você e a tua casa, a tua família, eu quero declarar isso, não é uma declaração que pode ser que aconteça. Eu quero declarar que esse é um lugar que o Senhor está nos levando. Pega Messias, pega Michele, um lugar em que você vai chegar e vai dizer: ei Deus, lugares amplos, lugares grandes, lugares poderosos. Mas é um poço que já existia. Não foi o teu trabalho, não foi o meu trabalho. Foi a nossa volta, aquilo que já estava pronto, mas que no meio do processo foi entulhado, e a nossa obediência, a nossa permanência, nosso coração fez com que a gente achasse lugares amplos que já estavam destinados para nós. Você está comigo aí? E para a gente finalizar, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: o que Deus disse para celebrar o Reobote? Lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não precisa ter medo, porque eu sou contigo. Outra expressão muito usada de Deus com os patriarcas é: não temas, né? Não temas, não temas. Por que será que Deus usava não temas? Porque eles deviam estar cheios de medo, né? Não se menospreze, não se atemorize. Não, atemorizar não tem como, mas presta atenção. Não se menospreze, não se diminua, porque o temor de alguma forma quer tomar teu coração. E quando Deus falava para os patriarcas: não temas, não temas, possivelmente eles estavam morrendo de medo. Em Josué capítulo 1, por exemplo, ali com Josué, Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Os teólogos dizem que Josué estava em depressão ali, porque Moisés havia morrido, e ele tinha que continuar a travessia com milhões de pessoas. E o Senhor está dizendo: seja forte e corajoso. Então não temas, é muito importante a gente ouvir do Senhor nesses dias. Não temas, não temas. Não coloca nos diagnósticos, não coloca nas palavras. Cuidado com a tempestade de pensamentos. O inimigo vai tentar te bombardear com pensamentos logo pela manhã. Eu quero declarar e te pedir e te ajudar a entender que esses pensamentos não são seus. É o inimigo despejando lixo na tua mente de manhã cedo, para que você tenha um dia ruim. Mas a Escritura diz: se a primícia for santa, todo o demais é santificado. Se os teus primeiros pensamentos forem entregues ao Senhor, os pensamentos do dia serão guardados. Aleluia. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, não temas, porque eu sou contigo. Eu vou cumprir tudo que eu disse para Abraão. Vou te abençoar, multiplicar a tua descendência, por amor de Abraão, o meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali outro poço. Para a gente fechar, em que lugar que ele chegou? Aquilo que no início da jornada ele precisava revisitar,
agora ele é revisitado constantemente. O que, pastor? Aquilo que você vai ter que fazer o exercício de lembrar agora, em 2024, vai pular na tua mente toda hora. O que, pastor? As promessas de Deus. Em que em 2023 você foi desafiado a não largar, em 2024 você vai ser impulsionado. Eu quero declarar que em 2024 você não vai precisar fazer esforço. Faz agora na reta final de 2023. Em 2024 você não vai precisar fazer tanto esforço para lembrar. Vai saltar na sua mente o Senhor dizendo: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. E eu sou teu Deus. Isso vai ser a bússola que vai te guiar. Esse vai ser o Waze que vai te guiar. Eu quero declarar que você vai estar no carro, você vai estar em casa. Você vai, lembra de quem você é. Lembra de quem você é. É em nome de Jesus. A gente fica tentando fugir de quem a gente é, mas o Senhor nos pega em algumas pegadinhas eternas ou do céu, para nos dizer: você não vai mais esquecer de quem você é. Pensa, lembra. Pensou e lembrou, agora todo dia eu vou te lembrar. Você não tem o direito de fugir de quem você é. Mas eu não quero. Não, mas você não tem o direito. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então o Senhor vai nos fazer lembrar em 2024 de quem nós somos. E lembrando de quem nós somos, nós vamos lembrar, Marquinhos, de levantar o altar dele. Pega isso no teu espírito. Para a gente terminar, são as 3 coisas que vão nos marcar, as 3 ações que vão nos marcar no próximo ano. E a gente termina aqui em nome de Jesus. Primeiro, Ele que vai nos lembrar daquilo que agora Ele está mandando a gente lembrar durante o próximo ano. Ele que vai fazer saltar na nossa mente todos os dias. Existe uma promessa sobre a sua vida. E isso vai nos levar a sermos homens e mulheres de altares, ou de altar. Nós vamos restaurar o nosso altar. Não é sobre um devocional qualquer. É sobre um altar consciente dentro da nossa casa. Nós vamos estar levantando o altar e dizendo: Deus, quais são os outros altares que eu levantei dentro de casa que precisam ser derrubados? E nós vamos levantar o altar do Senhor e dizendo: que caia esse altar, que caia esse altar. Você vai passar pelos cômodos da sua casa, levantando o altar do Senhor. E Ele vai te lembrar de outros altares que foram levantados dentro de casa. E Ele vai dizer: ok, agora você está levantando o meu altar. Levanta o meu altar bem alto. E o altar de Baal vai cair. E os outros altares vão cair. Então as memórias, as promessas estarão vivas. Segundo, e isso vai fazer com que levantemos altares, ou restauremos o altar do Senhor. E por fim, os servos de Isaac cavaram outro poço. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que daí para frente você não para mais. Aonde você chegar, promessas na mente, altar do Senhor e prosperidade fluindo e geografias sendo abençoadas. Você vai cavar poço perto, ou você vai cavar poço que vai abençoar pessoas que têm dificuldades econômicas e financeiras, e elas vão beber dessa água. Você vai cavar poços perto de gente que está destruída no casamento, e essas pessoas serão restauradas. Você vai cavar poços em ambientes que você jamais imaginou, e você vai ver milagres de Deus acontecendo. Eu quero declarar em nome de Jesus, 2024, irmão, você vai orar por enfermos. Você não vai ligar para o pastor, para o líder de convívio, você vai orar pelos enfermos. Você não vai ficar fazendo, ou nós, não vamos ficar fazendo vaquinha para pagar algumas coisas. Nós vamos pagar, e nós vamos ver veios de água cada vez mais intensos, a prosperidade de Deus em todos os níveis. Nós vamos abençoar os filhos dos nossos irmãos, e vai recair sobre os nossos de forma intensa. Nós vamos cuidar da igreja de Jesus, e os nossos filhos estarão cuidados. Não que eles não estejam, mas chegou uma estação de mais clareza para aquilo que a gente precisa fazer e como a gente precisa se movimentar. A reta final e última fala é essa. O que você vai precisar lembrar agora, em 2024, vai encher a tua mente. Você vai acordar dizendo: existem promessas de Deus desde os meus antepassados sobre a minha casa, e os meus filhos vão viver. Você não vai dar descanso mais para, ou melhor, esses pensamentos, essas promessas não vão dar mais descanso para a sua mente. Noite e dia isso vai encher a sua mente. Agora você entendeu? Agora eu te dei uma outra envergadura. Agora eu te dei, eu liberei um pouco mais de unção sobre a sua vida. Eu estava nesses dias aqui orando com os irmãos de manhã, e o Senhor falou: não deixe mais que nada drene a tua
tua unção, ou o óleo que eu coloquei sobre ti. Você não vai mais deixar a unção que o Senhor liberou sobre a tua vida e as novas porções que Ele vai acrescentando de estações em estações de treinamento, estações em estações que Ele está te esticando. Você não vai mais perder por uma atitude desconectada de propósito, por uma ira repentina, por um investimento repentino, por um passo errado. Não, o Senhor vai dizer: eu liberei mais de unção sobre a tua vida. Agora seja diligente para guardar, seja diligente para se calar, seja diligente para se posicionar, porque eu não quero que você perca nada. Eu te chamei para essa hora. Existem pessoas que você não imagina que estão olhando para você. Seus filhos, eles dependem que você entenda isso. E para que você viva isso, por favor, levanta o meu altar, levanta, estabelece o lugar da nossa comunhão, porque eu sempre te amei. Eu te amo, eu amo teus filhos, eu amo tua casa. Mas você tentou fazer, mas eu estou dizendo: trabalha em harmonia com a minha promessa. Não perca mais o óleo por nada. Ele vai escorrendo sobre a sua vida, Ele vai abençoando a outros, Ele vai curando feridas. Quando não tiver o que falar, abrace. Quando não tiver o que falar, beije. Quando não tiver o que falar, invista. Deixa que eu farei o resto. E aí a prática de cavar poços vai ser normal. Onde os nossos filhos chegarem, eles vão cavar poços. O que seria isso, pastor? Olha isso. O que seria isso então, pastor? Quero declarar que onde os nossos filhos chegarem, nem eles vão saber o que está acontecendo. Mas vai haver prosperidade no local, vai haver crescimento, desenvolvimento. Porque eles chegam a partir daquilo que a gente submeteu. Porque Isaac chegou a partir do que Abraão submeteu. Quero declarar que os nossos filhos são uma bênção. Se você pode nessa manhã, eu acho que é a melhor forma da gente terminar. Levante as suas mãos e ore por seus filhos. Nossos filhos vão ser cavadores de poços. Eles não vão trabalhar para cavar poços, vai ser natural. Onde eles chegarem, eles vão dizer: ei pai, aqui tem um poço, não tem? Não sei, filho, mete aí o instrumento aí para a gente ver. Eu quero declarar que nas artes, quero declarar os filhos aqui de irmãos que estão treinando futebol, eu quero declarar que esses meninos serão referenciais. Isso, coloca a mão sobre o teu filho, libera sobre ele. Declaramos, ó Deus, que as questões da adolescência, da infância, Senhor, oh Pai, elas vão dar lugar a uma unção, uma graça, por conta da promessa que está sobre eles. Isso, Senhor, vem Senhor, sobre o ventre da Luísa. Vem, Senhor, sobre os filhos, os desviados. Vai ficando de pé. Se teu filho está desviado, meu irmão, fique de pé, fique de pé. Se teu filho está desviado, meu irmão, minha irmã, Deus vai pegar ele em 2024. Ele está voltando para a casa de Jesus. Fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos e adore. Declaro sobre o seu casamento um veio d'água. Declaro sobre a sua casa um veio d'água. Declaro sobre a sua família um veio d'água. Declaro sobre as obras das suas mãos um veio d'água. Água limpa, água nova, água que lava, água que cura, água que restaura, água que edifica, água que batiza, a água que lava o velho, a água que lava o que se danificou, que cura o que se danificou. Se você crê, se expresse nessa manhã. Receba essa palavra. Seja tocado nessa manhã. Receba nessa manhã. Feche os seus olhos e se lembre de tudo que Deus disse sobre seus filhos. Quando você pegou ele no parto, o que Deus disse? Se lembra. Se lembra. Se lembra. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Não há corrente, não há grilhões. Pega na mão da sua família, cara. Abençoa a sua casa. Oh, Espírito Santo.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Não, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não mente. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai, nessa manhã eu quero orar com o teu povo. Senhor, está claro para nós, não é sobre mudança geográfica. Está claro para nós, é sobre o que você está cavando aqui dentro, que vai ser manifestado do lado de fora. Esse poço do lado de fora é um extrato do poço aqui dentro. E esse poço do lado de fora, que eu desentulho, que vai explodir veio d'águas, mesmo tendo Ezequiel, mesmo tendo Sitna. Mas chegamos em Reobote. E chegando em Reobote, em lugares largos e amplos, o nosso coração e a nossa mente vivem tomados pela promessa. E vivendo tomados pela promessa, nós cuidamos do altar diariamente. E cuidando do altar diariamente, nós, os nossos, aqueles que caminham conosco, começam a entrar ou passam a viver num lugar de que não ficam satisfeitos nunca, enquanto não descobrir um novo poço, ou um poço que ali está disponível e que pode ser aberto. Ou seja, os nossos vão se acostumar a cavar poços, vão dizer, aqui não dá. E os nossos vão dizer, eu aprendi com meu pai, eu preciso achar onde está o poço e desentulhar, e vai fluir água nova. Ou seja, os nossos filhos vão ouvir palavras de derrota, os nossos filhos vão ouvir palavras de medo, os nossos filhos vão ouvir palavras terríveis, e eles vão dizer, não, nenhuma dessa vai tomar o meu coração, porque eu aprendi dentro de casa a viver as promessas do Senhor, restaurando o altar. E que para toda palavra contrária sobre a minha vida, existe uma superior. Existe prosperidade aonde dizem que há escassez. Existe vida aonde dizem que existe morte. Existe graça de Jesus aonde dizem que existe condenação. Existe uma palavra de vida, de ressurreição, aonde pensam escuridão e medo. Os nossos filhos terão essa consciência, e isso fará com que eles vivam uma vida de desentulhar poços, para que outros bebam água, para que outros sejam saciados, para que outros sejam curados, em nome de Jesus, amém? Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Quantos podem aplaudir o Senhor nessa manhã? Nós te aplaudimos nessa manhã, Jesus. Nós te bendizemos neste lugar, Jesus. Nós cremos nessa palavra, Senhor. Nós cremos nela, em nome de Jesus. Irmão, pega essa palavra no coração. Não esquece não, medita nela de novo. Isso é só um esboço simples, mas Deus vai te dar muita coisa sobre essa palavra. Compartilha com a gente. Amém? Vamos caminhar nisso nesse final de ano. Acredita nisso, pega isso no teu coração. Não se desespere, não se menospreze. Já existe um trabalho feito dos pais. Agora vamos avançar. Vamos desentulhar os poços, Caio. É só desentulhar os poços. Fala, Deus, onde eles estão? Você vai falar aqui. Você desentulha e fala, uau, calma, muita água. Amém. No aspecto prático, para os empresários, para os empreendedores, começa de manhã, às 5 da manhã, jejuando e orando, dizendo, Deus, como é que vão ser as ações do dia?
Como é que vão ser as ações do dia? Deus vai te levar, mano, como na linguagem do futebol, na cara do gol, vai ser só chutar. Vocês recebem isso? Então vamos terminar nessa manhã? Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus aqui? Que entrou aqui, pastor, de novo, Guga? De novo. Tem alguém aqui que entrou desviado do evangelho? Não, no domingo passado, quando você fez isso, faz todo sentido, porque quando a gente entra no lugar em Deus, assim, cara, você fala, cara, como Paulo falou, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Então eu estou essa semana inteira, leva ele na consolidação. Amém, vamos orar por esses novos irmãos. Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração todos os dias tenha esse sentimento, esse desejo de vivermos, a Tua palavra fala sobre desenvolvermos a nossa salvação. Então, Pai, que diariamente a gente não se acostume, nós não nos acostumemos com o fato de sermos crentes, ministros, pastores, mas que todos os dias a gente perceba, entenda, como o apóstolo Paulo diz, e a música da Lu Melpídio é uma música fenomenal sobre esse assunto. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. São duas realidades militando no meu corpo, mas que todos os dias, ó Pai, eu possa viver conversão, para que o homem espiritual governe sobre o homem caído, em nome de Jesus.